Vamos bater um papo hoje sobre a vitimização, né? A vitimização que está ocorrendo em nosso país. Todo mundo é vítima de alguma coisa. Você, não sei por que plataforma você está vendo, não esqueça o joia, você aí no YouTube, é muito importante o joia aí, para dar uma força. O canal está começando, todo dia sobe muito conteúdo para você, e conteúdo dá trabalho para o YouTube poder indicar, precisa do seu joia aí, e muito obrigado por estar prestigiando aqui o canal. Vamos falar da vitimização, vamos começar pela vitimização. Hoje em dia todo mundo é vítima, todo mundo é coitadinho, tem que parar com isso, tem que parar com isso. As pessoas têm que ter mais senso crítico. A vitimização tira o senso crítico das pessoas. A vitimização, ela degrada o ser humano, viu? É uma degradação constante do ser humano, todo mundo é vítima. E pau que dá em Chico, por que estamos falando, e inclusive um ditado popular muito conhecido no Brasil, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui é uma página de oposição ao governo Lula, isso é uma coisa. Mas a gente não se omite em mostrar os fatos que estão ocorrendo, tanto na direita quanto na esquerda, estou me lixando. Então, as pessoas são muito vítimas, querem, você não falou do Lula, por isso que você falou aqui. Não, a gente fala do Lula também, vamos falar. Mas a gente fala do outro lado também, a gente fala de todo mundo. Se você não pode se vitimizar tanto, não pode você abandonar o seu senso crítico, não tem que parar com essa idolatria. Se o político manda você comer um prato de caquinha, sem ketchup, a seco o cara come. Alto lá, isso não. Isso é a degradação do ser humano. Isso é você colocar os valores, até valores humanos da sociedade, na lata do lixo. Você fazer tudo por um político? Não, isso não. Você que apoia tanto a direita quanto a esquerda, você apoiar é uma coisa. Mas daí a você esquecer o senso de realidade, se vitimizar o tempo todo e comendo um prato de porcaria que o político mandou só para ele se defender, isso não. Isso degrada o ser humano, além de ser muito feio. Esse sentido de vassalagem, esse puxa-saquismo exacerbado, exagerado, tampando a realidade, é muito grave para o país, é muito grave. É muito grave. É igual você, o ditador Maduro, é o responsável pela maior crise humanitária do século XXI e veio visitar o Brasil. É uma posição bastante delicada do governo brasileiro. Coloca a diplomacia do governo brasileiro à margem da história. É muito ruim para um país quando alguém que tem uma associação com o narcotráfico, isso é público, da Interpol, ali do governo americano, fez associação do ditador Maduro com o narcotráfico. Muito grave isso. É o responsável pela maior crise humanitária do século XXI. Mais de 7 milhões de refugiados. E aí vem o rapaz de esquerda passar pano nesse assunto. Não é correto isso. E, mas o outro governo fazia isso. A gente critica o outro também. Então, essa vitimização de todos os segmentos da sociedade, e eu estou vendo muito isso na direita, né? Eu coloquei de propósito 2 posts essa semana. Um mostrando a votação da lei antipiada que o Bananinho, o Eduardo Bolsonaro, votou a favor. Aí vem uns hipócritas, pretensos defensores da liberdade de expressão, defender o seu Bananinha porque ele é filho do político de estimação. Alto lá. Defender caquinha aqui não. Né? Você que não tem autoestima, você que não se respeita, você que não tem autoestima, que come um prato de porcaria, de cocô. Se um político mandar sem ketchup a seco, você não se respeita. E não vai ter respeito nunca da sociedade. Ao você não se respeitar ou você se vitimizar, achando que se faz oposição
protegendo vagabundagem de político, você está redondamente enganado, né? Redondamente enganado. Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal. Você está redondamente enganado. Não se deve proteger porcarias de político, nem de direita, nem de esquerda. Esse foi um episódio muito claro. O outro episódio muito claro, que eu fiz questão, o defensor público de 200, um defensor público que está defendendo 200 vândalos lá do Atos do dia 8, ele deu uma entrevista muito esclarecedora, dizendo que estão todos abandonados. E aí vem os bolsonaristas, não estão. Ora, o defensor dos caras está dizendo que estão abandonados. E aí vem o passador de pano, limpador de caquinha de político, vem o comedor de prato de merda de político dizer que não, que aqui você é de esquerda e comunista. Para aí. Tenha um pouco mais de autoestima. Tenha um pouco, se respeite um pouco mais. Tem que se respeitar. Você apoiar o presidente Bolsonaro é uma coisa, apoiou, tal, legal. Mas aí, você dizer que os caras que estão presos, porque pediram intervenção militar com Bolsonaro no poder, não estão abandonados, é falta de, o mínimo de senso crítico, é falta de caráter, você achar que os caras estão bem. Se o defensor deles veio a público reclamar que estão todos abandonados, e estão mesmo. As mulheres lá bobear não tem nem dinheiro para mods, os caras não têm dinheiro para o cigarrinho, os caras sequer têm dinheiro do giz para marcar o gisquinho na parede da prisão, dia 1, dia 2, dia 3, não tem. E aí vem o comedor de caquinha, aí dizendo que defende. Você não defende nada, você está defendendo o político, você não defende causa nenhuma. Então, aqui é uma página de oposição. Nós fazemos oposição ao governo Lula, mas não perdemos o senso de realidade. Eu estou me lixando para político algum, né? Não estou nem aí para esses caras. Os políticos que têm que fazer o seu trabalho e se fizerem coisas erradas que vão se acertar com a justiça. Ganham muito bem para isso. O brasileiro, se você não sabe, nós pagamos 23, cada deputado, senador e políticos desses de estimação da turma aí, que gosta de se vitimizar, nós gastamos com cada um deles, com cada cabeça por ano, 23,8 milhões de reais. Você ganha 23,8 milhões de reais por ano? Não ganha. Se ganha, porque quem ganhasse não está no YouTube, está viajando, está nem aí para o mundo. Então não ganha, o cara não ganha isso, né? E fora as mordomias indiretas e diretas. Então alto lá, alto lá. Não é para ter pena dessa turma, eles têm dinheiro e estrutura suficiente para se defender, são maiores de idade. E aqueles coitados que estão presos, esses não, esses estão fodidos lá, estão todos arrebentados, estão tudo arrebentados lá na cadeia, na carceragem. Portanto, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Não queiram que uma página de oposição, e não queira que uma página independente, por lacração de comedores de caquinha, de prato de político, que não tem autoestima, que não se respeita, querem pautar, não vão pautar nada. Aliás, quanto mais falarem, mais a gente mostra a hipocrisia do mundo político. Outra coisa bastante interessante foi que os bolsonaristas e petistas aprovaram a maior anistia política da história da República. É isso aí, a maior anistia política da história da República. E aí vem gente defender petista e vem gente defender bolsonarista. Não, aprovaram, é contra, é dinheiro público. É dinheiro público, nós precisamos respeitar dinheiro público. O outro fato que da vitimização existe lá a turma do MBL, que começou as manifestações lá em 2013, da Dilma e tal. Não sou do MBL, não tenho procuração para defender, mas eles estão querendo botar gente na rua, apoiando, lutando contra a censura, que essa página, nós brigamos contra a censura, está aqui todos os vídeos publicados no canal. Nós brigamos contra a ditadura do STF, portanto, nós apoiamos esse tipo de manifestação. Não precisa ser contra. Quem não quer ir, a gente respeita, não vai. Mas daí a trabalhar contra quem está se manifestando, contra o sistema, contra o STF,
Há uma diferença muito grande. Então ele não está preocupado com a censura, ele não está preocupado com os desmandos do STF, ele não está preocupado com as porcarias do PT, ele está preocupado em seu político de estimação prestar conta com a justiça. Não, aí não, né? É inadmissível essa vitimização, esse passapanismo. Eu estou me lixando se apoiou, deixou de apoiar A, B. Estou me lixando para isso. Eu quero é protestar contra o Supremo, contra a ditadura tocada e contra o PT. Quem quer ir vai, quem não quer não vai. Mas daí o cara falar que eu defendo o Brasil, mas não falem contra o STF, é coisa de covarde. Nós aqui falamos contra o STF, dia sim, dia também. Está ali todos os publicados, tem texto, acompanhe o blog lá no site, tem texto todo dia no blog lá, tudo documentado. Então, portanto, a vitimização, além de atrapalhar o debate público, além de te degradar como ser humano, você se sujeitar a uma vassalagem, a uma humilhação diária por político, para defender o seu político de estimação, não, vai uma distância muito grande entre defender uma causa e se humilhar para político, para ser aceito por um grupo. É só para isso? Só para você tem que ter mais autoestima. Como é que você vai poder aí, se você tiver neto, como é que você vai falar com os seus netos? Ô filho, ô netinho, não tem autoestima, sempre ande de joelhos, lambendo o chão de político. Sempre ande de joelho, lambendo o chão de poderosos. É assim que você vai educar o seu filho, o seu neto, a sua família? É assim que você se comporta? Não. Então a vitimização, antes de mais nada, é uma falha estrutural do seu caráter, do seu ser interior e da sua fragilidade como ser humano. O brasileiro é tão carente de gente de direita na política que quando aparece um mais ou menos, o cara fica numa torcida para que o cara dê certo. Aí aparecem as porcariadas do cara. Aí ele fala, meu herói não pode dar errado. O cara idealiza o Batman, aí aparece o Batman fazendo um monte de caquinha. Não pode, o Batman não pode, só pode falar do Robin. Não, cara. Só pode falar do Coringa. Não, cara. Não, a vida é assim, as pessoas são falhas, cometem erros e todos que cometem erro terão que pagar por seus erros ou prestarem conta dos seus erros. Não é assim com você? Não é assim na sua vida? Então esse papo de vitimização e de sair xingando os outros, além de ser hipócrita, é muito feio, é degradante, arrebenta com o ser humano. A pessoa vai no culto à noite e treme lá para Jesus, sai tremendo no culto, e sai do culto e já pega o celular para xingar alguém que está se opondo, que não é da sua ideia. Legal, né? Bacana esse culto aí. Porra, é uma hipocrisia do caramba. Fica lá 3 horas na missa de joelho e depois vai lá xingar os outros na internet que estão trabalhando de forma limpa, de forma transparente e com as mãos limpas. Esse aí que é a sua noção de cristianismo? Não é isso que estão nas Bíblias que eu estudo aqui. Aqui tem Bíblia de Nuremberg, tem Bíblia de Jerusalém, 2 Bíblias com os mesmos ensinamentos do homem lá, do homem, no entanto, com uma visão católica e a outra com uma visão protestante. Não é isso que está lá. Não é isso que está lá. Esses cristãos hipócritas aí, não é isso. Não é isso que está lá. Pelo menos não é isso que eu leio, né? Não é isso que eu estudo. Eu estudo outra coisa. A pessoa vai lá, treme lá no culto e sai à noite xingando todo mundo que tem uma ideia diferente da sua, que não tem a sua vassalagem, que não tem a disposição de ficar fazendo faxina para caquinha de político. Tem que ter mais autoestima, tem que se vitimizar menos e tem que andar com cabeça erguida e de mãos limpas. Uma coisa é você apoiar alguém.
Outra coisa é você comer um prato de caquinha desse alguém sem ketchup, a seco, e achar que está tudo bem. Não está. Além de você estar se passando por uma posição bastante ridícula perante seus familiares, perante você mesmo, porque quando a sua autoestima e o seu senso crítico ele vai embora, você sequer consegue se olhar no espelho. Você consegue até mentir aí no teclado do celular, mas ao olhar para o espelho você não vai conseguir mentir para si mesmo. Então, pessoal, menos vitimização, tem que se encarar a vida e as realidades tal qual elas são. As pessoas que você apoia ou apoiou, elas cometeram erros e deverão prestar conta com a justiça. Ninguém é Jesus, ninguém aqui é Deus. Quem acha que algum aí seja próximo a isso está redondamente enganado. Redondamente enganado. E quem comete falha, a gente expõe aqui. Quando acertam, a gente expõe aqui também. A gente expõe todo mundo. Não temos compromisso com político algum. Não temos compromisso com o errado. Nunca. E se tiver errado, a gente vê que isso aqui eu falei que está errado. Por enquanto, não está nada errado. Todo político, 90%, todo seria um exagero, mas 85% deles, com muita certeza de acertar, estão pensando sempre nos seus próprios bumbuns e nos seus próprios bolsos. Eles vão usar essa militância, eles usam e depois descartam, como se descarta um papel de bala no lixo. Por isso que nós combatemos toda a idolatria, porque a gente já viu isso acontecer no passado da história da humanidade, já vimos acontecer no Brasil e nós estamos vendo acontecer neste exato momento. Então você que está sem autoestima, você que está comendo caquinha num prato porque um político mandou, repense seus valores, porque seguramente você está perdendo muito respeito dos seus amigos e da sua família. Inscreva-se no canal, todo dia sobe muito conteúdo para você.